A história não se resume apenas à crueldade. Trata-se também de ser incrivelmente e criativamente estúpida. Estamos a ignorar a guilhotina e o cavalete para explorar o lado verdadeiramente bizarro da justiça. Este é um mundo onde músicos ruins eram forçados a usar flautas de ferro da vergonha, e animais de quinta eram levados a julgamento com os seus próprios advogados. Esta não é uma história de dor. É uma exibição dos momentos mais gloriosamente ilógicos da humanidade. 1. Digamos que tiveste uma noite verdadeiramente épica na Inglaterra medieval. Uma noite que terminou contigo a declarar o teu amor a um cavalo e a tentar pagar as tuas bebidas com um botão. Na manhã seguinte, em vez de uma simples multa, poderias ser condenado a usar o manto do bêbado. Este não era um traje elegante, mas sim um barril de madeira claustrofóbico e cheio de lascas, feito à medida para a humilhação pública. A tua cabeça sairia pelo topo e os teus braços ficariam de fora pelos lados, tornando-te completamente inútil. Serias forçado a desfilar pela cidade, um anúncio ambulante dos perigos da cerveja barata. Imagina o constrangimento total, o peso, o cheiro a cerveja choca e arrependimento, e a incapacidade de fazer qualquer coisa a não ser gingar. Era a derradeira caminhada da vergonha, um castigo parvo, mas visualmente espetacular, concebido para te tornar a atração principal no festival de comédia diário da aldeia. 2. Na Alemanha do século XVII, ser um mau músico não era apenas uma questão de gosto, podia ser um crime literal. Se os teus dotes musicais fossem considerados um assalto aos tímpanos do público, poderias ser condenado a usar a Schandflöte, ou flauta da vergonha. Este dispositivo era uma obra-prima da engenharia passivo-agressiva, uma flauta de ferro pesada e ornamentada que era trancada ao redor do teu pescoço, com os teus dedos presos numa posição de tocar. Não podias emitir um som. O seu único propósito era gritar silenciosamente: "Eu sou péssimo nisto." Serias conduzido pelas ruas, uma estátua ambulante dedicada ao fracasso musical. Era o equivalente histórico a ser forçado a usar uma placa que diz: "A minha banda é horrível", uma forma brutalmente eficiente e tolamente elegante de impor o controle de qualidade nas artes. 3. Na antiga Babilônia, eles não brincavam quando o assunto era cerveja. De acordo com o lendário Código de Hammurabi, se fosses um mestre cervejeiro ou proprietário de uma taberna que servisse bebida de má qualidade, o castigo era tão irônico quanto definitivo. Serias condenado a ser afogado na tua própria cerveja terrível e aguada. Pensa na estupidez poética e absoluta disso. Não havia apelo, apenas uma forma de justiça muito pessoal e muito úmida. É talvez o exemplo mais extremo de uma empresa ser responsabilizada pelo seu produto em toda a história. Esta não era apenas uma crítica negativa, era fatal. Enviava uma mensagem clara a todos os outros cervejeiros: mantenham os vossos padrões, ou o vosso pior lote será literalmente a vossa morte. 4. Todos já sonhamos com uma forma criativa de lidar com um vizinho barulhento, mas a França medieval levou isso a um nível bizarramente teatral. Se fosses o tagarela oficial da cidade, o castigo não era silenciar-te, mas sim tornar-te a estrela do teu próprio desfile de ruído. Serias forçado a marchar pelas ruas, batendo numa panela ou num tacho, para demonstrar a todos o tipo de cacofonia pela qual eras responsável. A lógica aqui é tão magnificamente invertida que é uma obra de arte. A solução para um problema de ruído é um problema de ruído oficialmente sancionado e ainda mais alto. Era a humilhação pública através de uma performance forçada. Uma forma parva, mas memorável de garantir que toda a comunidade soubesse exatamente quem era o culpado pela sua dor de cabeça coletiva. 5. Na Alemanha medieval, onde a harmonia comunitária era fundamental, a fofoca era tratada como um crime social grave. Se tu e o teu cúmplice fossem apanhados a espalhar rumores, poderiam ser trancados no violino da fofoqueira. Este não era um instrumento musical.
mais uma tábua de madeira com dobradiças e buracos para 2 cabeças e 4 mãos, forçando-te a ficar frente a frente com o teu parceiro de crime durante horas. Era um castigo de constrangimento puro e genuíno. Preso num impasse íntimo e silencioso, não tinhas nada a fazer, senão olhar nos olhos da pessoa que te meteu nesta confusão. Tudo isto enquanto a cidade inteira assistia. Era guerra psicológica disfarçada de uma engenhoca de madeira estúpida, concebida para te fazer arrepender de cada segredo sussurrado que alguma vez partilhaste. 6. Na Inglaterra e nas suas colônias americanas, uma mulher rotulada como scold, um termo maravilhosamente vago para qualquer mulher que ousasse discutir ou expressar a sua opinião, poderia ser condenada ao banco de imersão. Esta era uma cadeira fixada na extremidade de uma longa trave de madeira, que era então usada para mergulhar repetidamente no rio ou lago local. A justificação oficial de uma estupidez risível era que a água fria iria arrefecer o seu temperamento quente. Na realidade, era uma forma brutal e aterradora de tortura pública, um calvário com risco de vida apresentado como um remédio legal legítimo. É um exemplo arrepiante de como uma sociedade pode inventar uma razão parva e pseudocientífica para justificar o castigo cruel e público de mulheres por simplesmente não estarem caladas. 7. Se cometesse um crime menor na Idade Média, o seu castigo poderia ter menos a ver com a dor física e mais com uma aniquilação completa e total da sua dignidade. Poderia ser condenado a usar o barrete e os guizos, o uniforme completo e berrante de um bobo da corte. Forçado a vestir a túnica de cores vivas e o chapéu ridículo com os seus guizos que tilintavam incessantemente, tornava-se um símbolo vivo de tolice. Cada passo que dava era anunciado por um tilintar alegre, atraindo olhares e zombaria de todas as direções. Era um castigo que dependia da pressão social, mas tinha uma falha fatal. Se a pessoa não tivesse vergonha para começar, simplesmente transformaria aquilo no melhor dia da sua vida, arruinando efetivamente o castigo para todos. 8. O exército romano era o epítome da masculinidade disciplinada, construído sobre um ideal de coragem chamado virtus. Assim, quando um soldado demonstrava cobardia, o castigo tinha de ser o mais psicologicamente esmagador possível. Uma das penalidades mais engenhosamente estúpidas era forçar o soldado a vestir uma tunica muliebris, uma túnica de mulher, e permanecer no centro do acampamento o dia todo. Neste mundo hipermasculino, isto era mais devastador do que um açoitamento. Era uma declaração pública de que ele tinha falhado tão completamente como guerreiro que já não era considerado um homem aos olhos dos seus camaradas. Tratava-se de um ritual bizarramente teatral e profundamente humilhante, uma forma de guerra psicológica concebida para transformar os papéis de gênero em armas para impor a disciplina no campo de batalha. 9. Na Dinamarca, aparentemente olharam para o manto do bêbado e pensaram: isso é demasiado suave, conseguimos fazer melhor ou pior. A solução deles para a embriaguez pública foi uma peça de lógica verdadeiramente desconcertante, conhecida como a taça do bêbado. Esta não era uma taça qualquer. Era um cálice enorme e ridiculamente sobredimensionado que o infrator tinha de encher com cerveja e beber de um só trago. A teoria, se é que se pode chamar assim, era uma espécie de tratamento extremo de curar a ressaca com álcool. Era uma abordagem de matar ou curar, onde a cura era uma dose potencialmente letal do próprio veneno. É um castigo que parece ter sido inventado por outros bêbados, um ritual bizarro que tanto podia dar-lhe a ressaca definitiva como simplesmente acabar consigo de vez. É um exemplo perfeito de tentar resolver um problema ao torná-lo agressivamente muito, muito pior. 10. A Atenas antiga, o berço da democracia e da filosofia, decidiu que os castigos físicos brutais eram um pouco sofisticados. Assim, para infrações menores, conceberam uma forma de tortura que era exclusivamente intelectual e destruidora da alma.
forçavam as pessoas a assistir a más peças de teatro. Isto não era apenas uma noite aborrecida fora de casa. Era um assalto aos seus sentidos e intelecto sancionado pelo Estado. Imagine ser amarrado a um assento de pedra, forçado a suportar horas de representações terríveis, diálogos desajeitados e um enredo tão absurdo que lhe fazia doer o cérebro. Para uma cultura que reverenciava o teatro como uma forma de arte elevada, ser submetido ao pior dele era uma forma profunda de tormento. É talvez o castigo mais passivo-agressivo da história, provando que não são precisos chicotes e correntes quando se tem arte performativa verdadeiramente horrível e financiada pelo governo. 11. Os romanos, tal como os gregos, tinham um profundo apreço pelas artes, mas também tinham pouca paciência para quem não tinha jeito para elas. Se fosse um poeta na Roma antiga, cujos versos fossem simplesmente terríveis, não seria exilado nem multado. Em vez disso, seria submetido a um tipo especial de inferno psicológico, ser forçado a reescrever repetidamente os seus próprios poemas horríveis até que fossem considerados aceitáveis. Este é um nível de tormento criativo que é simultaneamente genial e incrivelmente cruel. Não se trata apenas de crítica, é ser forçado a confrontar o abismo da sua própria mediocridade vezes sem conta. Imagine estar trancado num quarto com o seu pior trabalho, um editor saído do inferno a vigiá-lo de perto, sabendo que não pode sair até transformar de alguma forma o seu lixo literário em ouro. É um castigo concebido para quebrar o espírito de uma pessoa, uma estrofe terrível de cada vez. 12. O sistema jurídico da Europa medieval ocasionalmente descarrilava por completo para um domínio de puro e absoluto absurdo com a prática de julgamentos de animais. Sim, ouviu bem. Animais, porcos, ratos, gorgulhos, até enxames de gafanhotos podiam ser formalmente acusados de crimes, levados a tribunal e julgados. Um porco que ferisse uma criança podia ser preso e ser-lhe atribuído um advogado nomeado pelo tribunal que defenderia genuinamente o seu caso. Registros mostram advogados a defender os seus clientes animais, argumentando que foram provocados ou que agiram em legítima defesa. Os procedimentos eram mortalmente sérios, com juízes, testemunhas e veredictos solenes. Frequentemente, o animal era declarado culpado e condenado à execução, tal como um ser humano. Representa o auge da humanidade a tentar aplicar as suas regras complexas a um mundo que simplesmente não se importa, resultando no teatro jurídico mais estúpido alguma vez encenado. 13. Os romanos tinham um pendor para o dramático, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na punição por matar um parente próximo, conhecida como poena culei, ou punição do saco. Esta não era uma execução simples. O condenado era primeiro espancado e depois costurado em um saco de couro grosso. Mas eles não estavam sozinhos ali dentro. Por razões que escapam à lógica sensata, a eles se juntava um bizarro coquetel de animais vivos: um cão, um galo, uma víbora e um macaco. Todo aquele saco de caos contorcendo-se em pânico era então atirado em um rio ou no mar. É uma punição tão excessivamente complicada e estranhamente específica que parece ter sido projetada por um comitê em uma péssima viagem de ácido. Por que esses 4 animais? Só podemos supor, mas continua sendo o método de execução mais ridiculamente exagerado e criativamente estúpido já concebido. 14. O Império Azteca mantinha as coisas sob controle rigoroso, e suas leis sobre a embriaguez pública eram uma aula magistral de escalada drástica. Se você fosse pego embriagado pela primeira vez, a punição era a humilhação pública. Sua cabeça era raspada completamente careca, marcando você como um desviante para todos verem. Era um aviso severo, uma mancha social. Mas e se você fosse pego uma segunda vez? Não havia multa, nem serviço comunitário, nem uma segunda cabeça raspada. A punição era simplesmente a morte. Só isso. De um corte de cabelo ruim para a pena de morte, em um passo fácil. Não havia meio termo, nem a regra das 3 chances.
O sistema legal asteca lhe dava exatamente uma oportunidade para aprender a lição. É uma ladeira escorregadia terrivelmente estúpida e sem inclinação alguma, apenas um único passo e depois um abismo. 15. Os prussianos eram conhecidos por sua disciplina rígida e eficiência brutal, e sua abordagem à embriaguez pública não era exceção. Em vez de apenas prender alguém, eles criaram uma punição que era nojenta, humilhante e sombriamente prática: a busca do bêbado. O infrator recebia uma escova de dentes, sim, uma escova de dentes, e a tarefa de limpar as latrinas públicas. Isso não era apenas um gesto simbólico. Esperava-se que eles esfregassem os lugares mais imundos da cidade com a ferramenta mais comicamente inadequada imaginável. Era um ataque multissensorial, projetado para forjar uma ligação poderosa e inesquecível entre a alegria de beber e o horror dos dejetos humanos. É uma punição que é, ao mesmo tempo, profundamente estúpida em sua crueldade e terrivelmente inteligente em sua eficácia como dissuasão. 6. Na Escócia e na Inglaterra, se uma mulher fosse considerada uma reclamona ou fofoqueira, as autoridades tinham um dispositivo verdadeiramente monstruoso para silenciá-la: o freio da megera. Esta era uma máscara de ferro horrorosa, uma gaiola que era trancada na cabeça da mulher. Já era ruim o suficiente por si só, mas a característica mais diabólica era o freio. Uma pequena placa, muitas vezes coberta de espinhos afiados, que era forçada em sua boca e pressionada contra sua língua. Qualquer tentativa de falar resultaria em dor excruciante e ferimentos graves. Era uma ferramenta de humilhação pública e tortura, projetada não apenas para silenciar uma pessoa, mas para mutilá-la pelo crime de falar. Resta como uma das reações exageradas mais estúpidas e bárbaras da história para o que era, na pior das hipóteses, um incômodo. 17. A América colonial, uma terra de liberdade e novos começos, também possuía uma forma de justiça popular exclusivamente caótica e bizarra, conhecida como pichamento e emplumação. Esta não era uma punição oficial, mas era popular. Se você enfurecesse a comunidade local, uma turba poderia agarrá-lo, despi-lo e cobrir seu corpo com piche de pinheiro quente e pegajoso. Então, para o grande final, eles despejavam sacos cheios de penas sobre você até que você se assemelhasse a um frango grotesco de tamanho humano. O objetivo era humilhação pública intensa e dor, pois o piche quente costumava causar queimaduras graves, e removê-lo era um processo agonizante que arrancava a pele. É uma punição que paira em um espaço estranho entre um ataque brutal e um projeto de arte surreal e pesadelesco, transformando uma pessoa em um monumento pegajoso e ambulante à estupidez da turba. 18. A era vitoriana era obcecada pela moralidade e pelo trabalho duro, e essa obsessão levou à invenção de uma das punições mais inúteis e desoladoras já concebidas: a esteira. Mas este não era o equipamento de academia que conhecemos hoje. Era uma roda cilíndrica massiva com degraus, que os prisioneiros eram forçados a subir por até 10 horas por dia. A parte verdadeiramente estúpida? Muitas vezes, a esteira não fazia absolutamente nada. Era uma máquina para moer o vento. Seu único propósito era exaurir e desmoralizar os prisioneiros por meio de um trabalho extenuante, monótono e totalmente sem sentido. Era a punição pela futilidade, um sistema projetado para quebrar o espírito de um homem, forçando-o a passar o dia inteiro caminhando para lugar nenhum e não alcançando nada. Era a personificação física de um pesadelo burocrático e sem sentido. 19. Se a esteira era colaborativa demais para o gosto do sistema prisional vitoriano, eles tinham uma opção mais pessoal para destruir a vontade de um prisioneiro: a manivela. Esta era uma simples alça na cela solitária de um prisioneiro, conectada a um mecanismo dentro de uma caixa. O prisioneiro recebia uma cota diária, muitas vezes 10.000 voltas ou mais, que precisava completar.
A manivela era equipada com resistência para torná-la incrivelmente difícil de girar. E o desfecho desta piada cruel? A manivela não estava conectada a nada. Não bombeava água, não moía grãos, não alimentava nada. Sua única e exclusiva função era ser girada. Era uma máquina projetada para impor um trabalho puro, absoluto e inútil. Uma metáfora perfeita para um sistema que via a punição não como reabilitação, mas como a destruição sistemática da alma humana através de uma insignificância entorpecedora. 20. Na China imperial, uma forma comum de punição pública era o cangue. Tratava-se de uma pesada tábua de madeira trancada ao redor do pescoço do infrator, essencialmente um pelourinho portátil. Embora fosse sem dúvida desconfortável, sua verdadeira crueldade residia em seu design astuto e estúpido. O cangue era feito com a largura exata, para que o usuário não conseguisse alcançar a própria boca com as mãos. Isso significava que eles não podiam comer ou beber sem assistência. Eram forçados a depender inteiramente da misericórdia dos transeuntes ou da bondade dos familiares para sobreviver. Era uma punição que terceirizava sua própria crueldade para o público, transformando a sobrevivência básica de uma pessoa em uma performance constante e humilhante de dependência. Não era apenas um fardo físico, era uma máquina brilhantemente simples para o isolamento social e a lenta degradação pública. 21. A Idade Média tinha uma abordagem única para determinar a culpa ou inocência, chamada julgamento por ordalho, que era basicamente terceirizar o sistema de justiça para Deus e esperar pelo melhor. Uma das versões mais populares era o ordalho da água fervente. O acusado teria que mergulhar o braço em um caldeirão de água fervente para recuperar uma pedra ou um anel do fundo. Depois disso, seu braço seria enfaixado e selado. Se, após 3 dias, a ferida estivesse cicatrizando de forma limpa, ele era declarado inocente, pois Deus claramente o havia protegido. Se estivesse infectada e supurando, ele era culpado. É uma situação perfeita de ganha-ganha para a promotoria, um sistema de justiça baseado na suposição estúpida de que a intervenção divina funciona em um cronograma previsível e que a água fervente às vezes simplesmente decide não queimar as pessoas. 22. No Império Otomano, durante certos períodos, o café era visto como uma substância perigosa e alteradora da mente que promovia a preguiça e pensamentos sediciosos. A resposta oficial a esta crise de cafeína foi, naturalmente, completamente proporcional e sensata. Se você fosse pego bebendo café, a punição poderia ser um espancamento severo. Mas para infratores reincidentes, alguns sultões, como Murad IV, supostamente escalaram as coisas dramaticamente. A punição poderia ser costurá-lo em um saco de couro e jogá-lo sem cerimônia no Estreito de Bósforo. Este é um nível de exagero que é verdadeiramente de tirar o fôlego, de desfrutar de uma xícara de café a tornar-se comida de peixe em um único passo. É um lembrete estupidamente aterrorizante de que os maiores pânicos morais da história muitas vezes começam com algo incrivelmente trivial. 23. Em algumas partes da América primitiva, decidiram que o tronco de açoite tradicional era um pouco estático e monótono demais. Assim, inventaram uma versão mais atlética e caótica da punição: a corrida do tronco de açoite. Em vez de apenas amarrar o condenado a um poste, ele recebia uma pequena vantagem inicial e era forçado a correr em direção a uma linha de chegada designada, como a fronteira de um condado ou uma placa da cidade. Toda a multidão, liderada pelo xerife ou por um carrasco designado, então o perseguia, tentando aplicar o maior número possível de chicotadas antes que ele alcançasse a segurança. Era um espetáculo bizarro e brutal que transformava a punição corporal em um esporte de espectador distorcido, uma combinação horripilante de um açoitamento público e uma corrida festiva. É um sistema estupidamente caótico, onde a severidade da sua punição dependia inteiramente do quão rápido você conseguia correr. 24.
Os puritanos da América colonial eram mestres da humilhação pública e criaram uma maneira de transformar seus pecados em uma declaração de moda obrigatória. Em vez de apenas multas ou cepos, os infratores eram frequentemente forçados a usar seu crime costurado em suas roupas. O exemplo mais famoso é o A escarlate para adultério, mas havia outros. D para embriaguez, T para roubo. Você se tornava um outdoor ambulante para suas próprias falhas morais, forçado a carregar o rótulo do seu pior momento consigo por onde quer que fosse. Era uma forma de punição profundamente pessoal e psicologicamente implacável, projetada para torná-lo um pária em sua própria comunidade. É uma interpretação estupidamente literal de trazer o coração na manga, exceto que, em vez do coração, é o seu registro criminal. 25. Os antigos egípcios, uma civilização conhecida pela sua arquitetura monumental e teologia complexa, também tinham algumas ideias interessantes sobre crimes menores. Em vez de multas ou trabalho, um castigo registrado para infrações menores era a gula forçada. O culpado era levado para um local público e compelido a comer vastas quantidades de comida e bebida, geralmente coisas ricas e gordurosas, muito para além do ponto de conforto. O objetivo era forçá-los a vomitar violenta e incontrolavelmente perante uma multidão. Era um castigo que transformava os próprios reflexos naturais do corpo numa arma. A humilhação não estava apenas no crime, mas no espetáculo repugnante e involuntário de se purgar em público. É uma forma de justiça absurdamente visceral, concebida para ser tão desagradável e embaraçosa que se pensaria duas vezes antes de roubar um pedaço de pão novamente. 26. Na China imperial, manter a dignidade era tudo, especialmente para a classe educada de funcionários do governo. Assim, o sistema jurídico concebeu um castigo que foi especificamente projetado para ser o mais humilhante possível: o Tingzang, ou flagelação pública das nádegas. Um funcionário que tivesse caído em desgraça perante o imperador seria levado ao tribunal imperial, despido das suas vestes inferiores, à frente dos seus pares e espancado com longas varas de bambu. Isto não era apenas um espancamento doloroso, era um ritual de degradação, concebido para destruir a reputação e a face de um homem. Embora pareça quase cômico, era mortalmente sério. Os espancamentos eram frequentemente tão graves que resultavam em ferimentos permanentes ou na morte. Era um sistema absurdamente brutal, que combinava a agonia física com a destruição completa do estatuto social de uma pessoa. 27. Através de várias culturas e períodos de tempo, uma forma de castigo particularmente vil e sem imaginação apareceu repetidamente: forçar alguém a beber urina. Este ato não acarreta perigo físico real na maioria dos casos, mas o seu poder reside na sua profunda capacidade de humilhar e causar nojo. Não servia qualquer propósito lógico em termos de justiça ou dissuasão. Não corrigia um comportamento nem pagava uma dívida à sociedade. O seu único e exclusivo objetivo era ser a experiência mais degradante e imunda que os carrascos conseguissem imaginar. É um testemunho de uma certa falta de criatividade na crueldade. Um recurso tolo e óbvio para afirmar o domínio quando não há disposição para inventar algo mais elaborado. Representa um nível básico da maldade humana, um castigo que diz menos sobre o crime e mais sobre a completa falha de imaginação de quem o aplica. 28. Já mencionamos o gorro e os guizos como um castigo, mas o seu puro brilhantismo tolo merece outra análise. Na sociedade medieval, onde a reputação era tudo, este castigo era uma forma de morte social. Ao forçar uma pessoa a usar o traje ridículo de um bobo da corte, as autoridades faziam uma declaração poderosa: esta pessoa é tão insignificante que a sua própria existência é agora uma piada. Cada passo tilintante era um lembrete da sua transgressão, transformando-a numa fonte móvel de diversão pública. Era um sistema que subcontratava habilmente o ato de punição a toda a comunidade.
O tribunal não tinha de fazer mais nada. O riso e o desprezo dos vizinhos encarregavam-se de todo o trabalho pesado. Era um motor de vergonha tolo, mas incrivelmente eficiente, movido por pouco mais do que um chapéu ridículo e alguns guizos. 29. A Esparta antiga era uma sociedade obcecada pela disciplina, brevidade e perfeição militar. Eles não tinham tempo para conversas fúteis ou perguntas inúteis, especialmente vindas dos jovens. Para treinar os jovens espartanos a serem concisos e a falarem apenas quando necessário, os guerreiros mais velhos tinham um método simples e direto de correção. Se um jovem falasse fora de hora ou dissesse algo tolo, um ancião podia simplesmente aproximar-se dele e mordê-lo, com força, no polegar. É um castigo tão primitivo e estranho que parece algo que se veria numa alcateia de lobos. Não havia sermão, nem disciplina formal. Apenas um lembrete agudo e doloroso para manter a boca fechada, a menos que se tivesse algo importante a dizer. É uma forma de condicionamento comportamental tolamente eficaz que é tanto perfeitamente ridícula quanto, temos de admitir, provavelmente funcionava muito bem. 30. Na Roma Antiga, as virgens vestais eram sacerdotisas que cuidavam da chama sagrada de Vesta, e eram obrigadas a fazer um voto de celibato de 30 anos. Quebrar este voto era considerado uma ofensa catastrófica que punha em perigo todo o Estado. No entanto, havia um problema. Era proibido derramar o sangue de uma vestal. Assim, os romanos, numa demonstração impressionante de ginástica legalista, criaram uma solução. Se uma vestal fosse considerada culpada, ela seria enterrada viva. Eles construíam uma pequena câmara subterrânea com uma quantidade mínima de comida e água, conduziam-na para lá e depois selavam-na para morrer. Pela sua lógica tola, eles não tinham derramado o sangue dela. Ela iria apenas parar de respirar. Era uma execução horrível em câmara lenta que lhes permitia matá-la enquanto, tecnicamente, seguiam a letra da lei. 31. A burocracia da China imperial era uma máquina bem azeitada de imensa complexidade, e o imperador era visto como uma figura divina. Esta combinação levou a um ambiente de riscos absurdamente elevados para os estudiosos que preparavam documentos oficiais. Um único erro, um pequeno lapso de escrita ou um caractere fora do lugar num documento destinado ao imperador poderia ser interpretado como um sinal de desrespeito ou até de traição. A punição para tal erro administrativo não era uma advertência severa. O estudioso infrator poderia ser executado no local, ou, se tivesse sorte, exilado para um canto remoto e desolado do império pelo resto da vida. Esta é talvez a reação mais extrema a um erro de digitação na história da humanidade. Um sistema onde a tecla delete não tinha sido inventada, e o custo de um erro de ortografia era a própria cabeça. 32. A reverência dos antigos egípcios pelos gatos é lendária, mas as consequências legais desta adoração felina eram verdadeiramente insanas. Segundo o historiador Heródoto, matar um gato no Egito, mesmo por acidente, era um crime capital. A pena era a morte, muitas vezes executada por uma multidão enfurecida no local, sem necessidade de julgamento. A sua devoção não parava por aí. Se o gato de estimação de uma família morresse de causas naturais, todos os membros da casa eram obrigados a entrar num estado profundo de luto e, como sinal externo da sua dor, tinham de rapar as sobrancelhas. É um conjunto de regras tão bizarro que é difícil de acreditar. Uma sociedade onde um gato doméstico tinha mais proteção legal do que a maioria dos humanos, e onde as suas sobrancelhas eram mantidas reféns pela mortalidade do seu animal de estimação. 33. O casamento sempre foi um pilar da sociedade, muitas vezes tratando mais de contratos e alianças do que de amor. Mas algumas culturas levaram a ideia de cumprir um contrato a um extremo mórbido e profundamente estranho, com a prática da necrogamia, ou casamento com um cadáver. Se um homem morresse depois de estar formalmente noivo, mas antes da cerimônia de casamento, a noiva poderia ser forçada a casar com o seu corpo sem vida.
A cerimônia prosseguiria como planeado, com o noivo falecido escorado para ficar de pé no altar. Isto não era sobre amor, tratava-se de honrar o acordo entre famílias, assegurar direitos de herança ou, por vezes, garantir que o falecido tivesse um cônjuge na vida após a morte. É uma prática tão incrivelmente estúpida e perturbadora que desafia toda a lógica moderna, transformando o que deveria ser uma celebração da vida num ritual bizarro e legalmente vinculativo com um participante que não consente e é muito silencioso. Assim termina o nosso passeio pela insanidade legislativa. De erros de digitação fatais à justiça baseada na moda, a história provou que a sua capacidade para o absurdo é ilimitada. Mas sabemos que isto é apenas a ponta do iceberg. Agora, desafiamo-vos. Qual é a punição historicamente estúpida, bizarra ou sem sentido que deixamos completamente de mencionar? A secção de comentários está agora aberta como um museu para toda a idiotice histórica que nos escapou. Provem que a nossa lista não está completa. Se esta jornada pelo absurdo vos fez sentir um pouco melhor em relação ao mundo moderno, deixem o vosso gosto e subscrevam para mais mergulhos na loucura histórica.